Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede este privilégio, esse encontro, marcado de estarmos aqui juntos, reunidos, com um só propósito, com uma só determinação, que é de falar um pouco, de esclarecer, de expandir o Evangelho genuíno. E, amados, o texto qual eu trago hoje se encontra lá em 1 de Timóteo, capítulo 1, eu vou ler do versículo 12 ao 15. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, Paulo fala aqui aos irmãos, olha, eu dou graças a Cristo. Eu dou graças a Deus, eu dou graças ao nosso Senhor Salvador, que me deu força e que me considerou fiel durante toda essa trajetória. Fiel porque Ele colocou sobre mim uma missão a qual eu não era digna, a qual eu nem sequer tinha uma fé baseada nas coisas de Deus, pois eu era blasfemo. Eu perseguia a igreja de Cristo. Eu perseguia os fiéis de Deus. Então ele fala, olha, eu dou graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo me deu força, me considerou fiel. Algo que eu não era, mas Ele me fez fiel. E Ele designou a mim um ministério, o ministério da graça, um ministério qual hoje eu estou aqui sofrendo perseguições, sendo perseguido. Então, quem eu era? Eu era um perseguidor, eu era um blasfemo, eu era insolente. Eu não tinha a minha fé firmada nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. E Ele me tornou, Ele me fez ser, Ele me transformou. Então, quem era perseguidor, hoje está sendo perseguido pelo amor de Cristo, pelo amor ao Evangelho, pela fidelidade a qual eu estou tendo durante toda essa minha jornada para poder anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho genuíno. Paulo, com certeza eu estou relatando aqui, eu estou fazendo aqui um exemplo, de que Paulo deve ter falado, porque Paulo não ia falar tudo o que ele queria, ele apenas falava e eu estou aqui deduzindo mais ou menos o que Paulo pensou em relato dessa mensagem. Mas ele fala, olha, mas eu alcancei misericórdia do Senhor. Porque eu fiz isso na minha ignorância. Eu fiz isso porque eu seguia um padrão, o qual eu fui ensinado de meus pais. Então não tinha como eu viver diferente. Não tinha como eu ter atitudes diferentes, porque eu fui ensinado dessa forma. Eu fui ensinado dessa maneira. Então eu fiz por ignorância, foi por isso que eu adquiri misericórdia. E com tudo isso, eu dou graças ao Senhor, porque Ele transbordou sobre mim a sua maravilhosa graça. Ele transbordou sobre mim a fé, o amor, o qual hoje eu tenho em Cristo. Então, amados, hoje, nós nascemos com essa graça, com a graça divina, com a salvação espiritual. Nós já nascemos com a fé, a base das nossas vidas é a fé. Porque como eu posso crer no Senhor se eu não nasci com a fé? Então eu já nasci com o dom, com esse presente divino, o qual todos aqueles que creem receberam do Senhor. A fé não é algo que vem de mim, a fé é algo que eu recebi de Deus. Então já nascemos com a fé dom, a fé de Deus, a fé a qual recebemos, a fé a qual temos é uma fé dom, uma fé que adquirimos do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus.
do nosso Pai. Então, mas muitas coisas fazemos na ignorância, né? Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que muitas das vezes ficamos incrédulos. Será que é isso? Será que é assim? Será que é desta forma? Às vezes fazem a gente passar por situações que essa fé aí, ela é adormecida. Porque, amados, aquela pessoa que recebeu o dom fé, ela recebeu, o Senhor deu, foi eternamente. O Senhor não deu uma fé passageira. O Senhor não deu uma fé por segundos, Ele deu uma fé eterna. Aqueles que receberam a fé, aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que são a geração eleita, aqueles que vêm do Pai, aqueles que foram eleitos, que foram escolhidos, que foram salvos, que foram separados por Deus, esses já adquiriram a fé. Muitos dizem ter fé, mas na primeira decepção, na primeira dificuldade, não crê mais, é incrédulo, vira ateu, não acredita mais nisso, não acredita mais naquilo. Então, qual era essa fé? Era fé dom ou era uma fé que vem, né, do impulso? Uma fé do impulso, amados, porque uma fé verdadeira, a fé dom, ela jamais acaba. Você vivendo circunstâncias, você vivendo desafio, você vivendo decepção e você ali firmado na fé, você crendo que tudo aquilo você vai passar, que tudo aquilo é uma fase, é assim, e nós vamos lá batalhando, nós vamos ali perseverando na fé e vencemos. Por quê? Porque estamos ali perseverando, estamos ali vivendo a fé de Deus em nós. Então, tudo isso, amados, se baseia numa fé. Então, Paulo fala, olha, eu fui incrédulo, eu não vou mentir, eu fui blasfemo, eu fui incrédulo, eu persegui, eu era insolente, eu não era digno de receber, né, esse ministério aqui a qual o Senhor me considerou fiel. Mas eu recebi, por quê? Porque Ele viu que eu era uma pessoa diferente, mas eu estava vivendo debaixo de coisas que eu aprendi. Eu estava debaixo de mandamentos, o qual eu fui ensinado. Então hoje, amados, muitas das coisas vivemos, muitas das coisas passamos porque aprendemos, porque fomos ensinados há muito tempo. Então isso é difícil. Mas o Senhor sabe o momento certo de abrir os nossos olhos, de lançar a verdade, de fazermos enxergar a verdade. Né? Enxergar a verdade, porque hoje quando falamos que somos salvos, hoje quando falamos que é desta maneira, hoje quando falamos que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, hoje quando falamos a respeito da graça, somos o quê? Somos ignorados. Não é desse jeito, não é assim, a fé não é desse jeito, ninguém é salvo, todo mundo está procurando a salvação, amados, nessa carne aqui, ninguém recebeu e nunca vai encontrar a salvação. Nunca vai receber. Por quê? Porque essa carne aqui não receberá nada. Ela viverá os frutos que você vai plantar, sim. Sendo eles bons, sendo eles ruins. Nós, nessa carne, iremos ter o quê? A colheita. Mas a salvação, mas essa quem recebeu, quem adquiriu, foi o Espírito Santo. E dado por Cristo, dado por Deus, ao Espírito, porque o Espírito não pertence a nós, o Espírito pertence a Deus. Então Ele salvou e pronto. Nesta carne aqui nada fazemos de bom, porque hoje se eu agrado, amanhã eu desagrado. Se hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Então não tem como esse corpo aqui ser salvo. Esse corpo aqui vai colhendo de maneira que vai fazendo, de maneira que vai sendo regado, plantado, então vai ser colhido, né? Vai ter a colheita, né? Tudo que fazemos, amados, tem a recompensa, seja ela boa, seja ela ruim. Então que sempre venhamos ter o quê? Sempre venhamos fazer coisas boas para boas recompensas, porque ninguém aqui quer receber má recompensa, ninguém aqui quer sofrer. Se passarmos por qualquer situação ruim, já estamos aqui reclamando, já estamos aqui sem saber o que fazer. Imagina aí. Então, para não colhermos mais frutos, mais colheitas, que sempre venhamos fazer o bem, que sempre venhamos fazer coisas boas para boas recompensas.
a vida é assim. O Espírito já está selado. O Espírito escolhido, o Espírito que é de Deus, esse já está separado com a salvação eterna. Agora, cabe a nós viver como salvos, colocando aqui em prática os bons frutos, colocando em prática aqui, fazendo com que as pessoas venham ver em nós as boas obras, né? Os frutos do Espírito. Vivendo como pessoas boas, vivendo como pessoas de fé, vivendo como pessoas com uma fé, uma força, e assim como Paulo falou, considerado fiel. Porque o Senhor nos considerou fiel, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu o privilégio de conhecermos a maravilhosa graça, a graça suprema, a graça que é de Cristo. Né? Esse evangelho maravilhoso que abriu os nossos olhos, porque nós vivíamos aprisionados, nós vivíamos com medos, nada agradava a Deus, nós não fazíamos nada de bom para Deus. Então isso fez com que viéssemos abrir os nossos olhos e viver a bondade de Deus em nós. E hoje sabemos que a graça do Senhor Jesus transbordou sobre nós, né, com fé e amor. O amor que está em Cristo Jesus está sobre nós, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Assim como Paulo falou, eu relatei sobre nós. E amados, Paulo termina esse versículo, né, dizendo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então Paulo era o pior dos pecadores. Todos ali estavam fazendo coisas erradas, principalmente contra a lei, né? Fazendo blasfêmia contra a lei. Não estavam mais vivendo os mandamentos, a qual ali foi, né, colocado. Então ele falou: de todos vocês, eu sou o pior dos pecadores e fui salvo. E alcancei misericórdia do Senhor. Imagina nós que já nascemos, né, na graça, que já nascemos pós-consumação, que nós já nascemos eleitos, que nós já nascemos com o dom, com o Espírito Santo em nós. Nós já nascemos filhos de Deus, nação eleita do Pai. Então, mas eu espero que vocês vocês recebam, vocês escutem essa mensagem, vocês meditem, vocês façam cada vez mais o melhor, que vocês vivam cada vez mais, né, os frutos do Espírito, porque sabemos que na nossa vida, no nosso corpo carnal, é difícil sempre viver bondade, mas venhamos fazer o máximo de bondade que pudermos, o máximo de gratidão, né, a nós mesmos, ao Senhor, primeiramente que ser grata ao Senhor, depois conosco, depois com os nossos irmãos, porque quando nós somos gratos, somos gratos com os demais. Porque quando somos gratos, amados, quando nós reconhecemos: Senhor, obrigado, eu agradeço ao Senhor por tudo que faz e por tudo que me faz fazer. Então, quando somos gratos, principalmente eu falo a nós, porque nós estamos ali fazendo a nossa parte de agradecer, de gratidão a Deus. Então, nós estamos ali colocando a nossa gratidão, colocando a nossa fé em prática, sendo pessoas humildes, sendo pessoas fiéis, sendo pessoas com uma aceitação divina, a qual está ali reconhecendo que nada mais pode ser do que a gratidão. A gratidão, amados, é muito maravilhoso. Você ser grato, você agradecer pelas coisas que você recebe, pelas coisas que o Senhor te faz. Tudo mais nós temos que viver em gratidão. Senhor, obrigado pelas conquistas. Senhor, obrigado por esse dia. Pai, obrigado porque eu suportei e eu passei, eu venci o dia mal e hoje eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje o dia foi maravilhoso. Em todas as ocasiões, amados, nós temos que viver gratos. Nós temos que dedicar essa gratidão. Por mais que muitas das vezes seja difícil, seja corrido, não lembramos de agradecer. Mas a nossa vida é uma vida baseada em fé, em gratidão e amor ao Senhor e aos nossos né, irmãos. Então, que vocês venham meditar nesta palavra, que vocês venham fazer mais, que vocês venham fazer aquilo que esteja ao alcance de vocês, que vocês venham ser gratos ao Senhor, né, em todas as circunstâncias e em todos os momentos de suas vidas, tá bom? E eu já agradeço, né,
ao carinho de cada um de vocês, pelos comentários, por cada um que se encontra aqui, por cada um inscrito, por cada um ainda que estão se chegando. Compartilhem. E, amados, não se esqueçam de dar o like e de se inscrever no canal, de compartilhar, para que mais pessoas venham, né, fazer parte dessa família em graça, que mais pessoas venham poder receber essa mensagem, que mais pessoas venham. Tantas pessoas estão aí com o coração amargurado, sem saber o que fazer, a fé está adormecida. Então, para que as pessoas venham ouvir essa mensagem, que venham ter a fé, né, acordada, que venham ter olhos iluminados e venham sempre regar essa fé. Porque a fé dom nunca se apaga, a fé dom nunca é tirada de nós, a fé dom adormece. Porque você não está crendo, você não está dando a oportunidade, você não está acreditando em si mesmo. Que você pode, que você consegue, porque o mais o Senhor fez por nós. Então, repasse essa mensagem. Desde já eu agradeço a cada um de vocês por ficarem comigo até aqui. Sou muito grata mesmo a cada um de vocês, primeiramente a Deus, porque me concedeu, né, esse privilégio de estar aqui, esse momento maravilhoso, trouxe essa mensagem, teve explicação, teve entendimento. E eu agradeço primeiramente a Deus, depois aos amados irmãos por compartilharem, por interagir comigo. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.